O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5, os versos 12 até o 16, que agora está projetado na tela. Evangelista Lucas. As crianças já têm duas classes ali, um espaço anexo, uma classe até os 5, outra dos 6 até os 12 anos. Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16 nos diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Nós oramos a Ti agora, ó Deus, querido Deus, agradecidos pelo Teu amor que nos perdoa, agradecidos pela Tua bondade e Tua misericórdia que nos sustenta e nos ampara, agradecidos pelo Teu favor que nunca termina para conosco, mas as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande a Tua misericórdia para com nossas vidas, Pai, porque se assim não fosse, com certeza nós seríamos fulminados só de estarmos na Tua presença. Mas pela Tua misericórdia somos guardados, sustentados, amparados, protegidos e perdoados. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue que nos perdoa, nos cobre, nos limpa de todo pecado, de toda chaga, de toda lepra, de toda doença. Que assim, ó Deus, cada um que nessa noite possa ter essa certeza que o Teu sangue, Jesus, é poderoso para perdoar pecados, que o Teu sangue, Jesus, é poderoso para nos livrar de todo mal, nos cobrir e darmos ao Pai o inteiro acesso à Tua presença. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto sempre, os irmãos já repararam, trazer assuntos atuais, coisas do dia a dia, que se encaixam nas pregações, se encaixam nos fatos bíblicos, e assim a Bíblia, ao lado do jornal do dia, se torna um jornal ainda mais atual do que o jornal do dia. Talvez nesses dias, o assunto que nós mais temos ouvido na televisão, nos meios de comunicação, depois das eleições, é claro, o assunto mais comentado, mais falado tem sido a respeito do vírus Ebola, um vírus mortal, considerado a Ebola uma das doenças mais mortais que já apareceu na face da Terra. Vamos ter uma ideia, em 8.000 casos, em cerca de 8.000 casos na África, já morreram mais de 4.000 pessoas, segundo os índices da Organização Mundial de Saúde. É isso? Está subindo ainda mais o número de infectados e mortos pelo vírus Ebola. Mas não precisa se preocupar, porque o único caso suspeito no Brasil, os exames deram negativos, que foi lá no Paraná, um africano que havia sido suspeito de estar com vírus. Inclusive,
fecharam as saídas do hospital, não deixaram ninguém sair até que fosse diagnosticado. Graças a Deus deu negativo o exame do primeiro caso suspeito no Brasil. Pode acontecer, pode não acontecer aqui, mas não fiquem tranquilos, despreocupados. O Salmo 91 diz: ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nem, ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, confie que você não será atingido. Amém? Praga nenhuma chegará à tua tenda, amém? Porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a teu respeito para que te guarde. Então nós temos que pedir essa proteção ao Senhor. Mas o fato é que essa doença causada pelo vírus Ebola é uma doença mortal, é uma doença também altamente contagiosa, que se pega não só através das secreções do sangue, mas através também dos fluidos que emanam do corpo da pessoa. É uma doença altamente contagiosa. E nos dias do Senhor Jesus, que ele andou aqui pela terra, havia também uma doença que era altamente contagiosa, uma doença que também era mortal, uma doença que também era temida, uma doença que fazia com que as pessoas ficassem recluídas, afastadas do convívio com a sociedade. Essa doença é chamada de lepra. O leproso, ele tinha que ficar afastado do convívio de outras pessoas. Havia inclusive cidades, refúgio, onde esses leprosos se abrigavam. Por exemplo, se eu estivesse caminhando no lado da rua, do outro lado, a muitos metros de distância, viesse o leproso, esse leproso tinha que gritar para mim, de onde ele estivesse: leproso, leproso, leproso. Era dever de todo leproso avisar pelo caminho por onde ele vinha, a metros, dezenas de metros de distância, ele tinha que gritar: leproso, leproso, eu sou leproso, para que as pessoas não se aproximassem dele. A lepra, nos dias de Jesus, aqui na terra, nos dias do Novo Testamento, era uma doença terrível. Também pela falta de condições de saneamento, pela falta de condições da medicina que hoje nós temos, muito mais avançada. A lepra, como o vírus Ebola, matava e matava mesmo, contagiava e contagiava mesmo. E todos temiam, todos tinham medo de quem tivesse essa doença, que cobria a pele de chagas, que fazia com que a pessoa ficasse totalmente deformada, a lepra. Mas, queridos, nós não estamos aqui para falar sobre vírus Ebola, não estamos aqui para falar sobre a lepra física. Eu quero falar com vocês nessa noite. Deus quer falar a respeito de uma doença que é pior mesmo até do que a lepra, é pior até mesmo do que o vírus Ebola. É uma doença que também é mortal, é uma doença que também é contagiosa, é uma doença que nós temos que temer. Qual é essa doença, pastor? Se é pior do que a lepra, se é pior do que o vírus Ebola, se é pior do que qualquer praga que existe no mundo, essa doença chama-se pecado. E ela se abriga exatamente no coração do homem. Jeremias capítulo 17, o versículo de número 9, Jeremias 17, versículo 9, nos diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença, a sua chaga é incurável. Quem é capaz de compreender? Se existe uma doença que é pior do que a lepra, se existe uma doença que é pior do que o vírus Ebola, essa doença chama-se pecado, e ela ataca o coração do homem, tornando a sua chaga mortal. Mortal, isso mesmo. Seria a pior das doenças.
E infelizmente, queridos, todos nós, aqui desde o menor até o maior, já nascemos infectados por essa doença. Todos nós. Todos nós temos o pecado no nosso coração, no nosso corpo. Nascemos infectados por essa doença maligna. E nós temos que tomar todo cuidado para que essa doença não nos domine e não nos mate, para que essa doença não passe para outros, para que nós possamos saber como combatermos essa doença. Os irmãos têm uma ideia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, os versos de número 7 a 14, mostra uma ocasião em que milhares de pessoas morreram por causa dessa doença chamada pecado, e morreram de uma só vez. Um foi contaminando o outro, um foi infectando o outro, e aconteceu lá no deserto do Sinai, milhares de anos atrás. O apóstolo Paulo, fazendo menção a este evento, ele diz, dos versículos 7 ao versículo 14: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Queridos, nós conhecemos a história do povo que saiu do Egito, caminhou no deserto durante 40 anos, em direção à terra prometida, e todas as coisas que aconteceram a esse povo. E um desses episódios que aconteceu com eles foi exatamente esse: num só dia 23.000 caíram mortos na areia do deserto, porque eles não quiseram obedecer, seguir os mandamentos de Deus. Foram idólatras, fizeram uma imagem do bezerro de ouro, adoraram. Eles se esqueceram do Deus vivo e verdadeiro que havia libertado eles. Adoraram uma imagem de prata, de bronze, e eles simplesmente se entregaram à farra. Vamos farrear, vamos praticar orgias, vamos beber, vamos fazer tudo o que não convém. E assim Deus não se agradou, e eles ali estavam contaminados por essa doença chamada pecado. Essa doença que contamina o coração do homem, passa de um para outro. E nesse episódio, onde mais de 23.000 caíram mortos, Deus deixou registrado para que sirva de exemplo para nós, com advertência: aquele que pensa estar em pé, olhe que não caia. Na verdade, por que está escrito aquele que pensa estar em pé? Porque na verdade, nenhum de nós estamos em pé. Se estamos em pé, é porque estamos sustentados, segurados, amparados nas mãos do Senhor. Não estamos em pé pelas nossas próprias forças, não estamos em pé pelos nossos méritos, não estamos em pé com os nossos próprios pés, mas através do Senhor que nos segura. Então, se pensarmos que estamos em pé, olhe, para que não caia, não pense,
mas saiba que é Deus que nos sustenta. Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 12 a 15, Hebreus 12, versos 12 a 15, ele nos diz assim: olha, já que é Deus que nos sustenta, já que é Deus que nos fortalece, já que é Deus que nos faz nos mantermos em pé, e que temos que vigiar, o recado da carta aos Hebreus é: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, separados do mundo. Sem santidade, sem estar separado do mundo, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Queridos, o recado do autor da carta aos Hebreus é enfático. Olha, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes. Nada de vacilar. Fiquem firmes, queridos. Façam caminhos retos para os seus pés, para que aquele que manqueja não se desvie, antes seja curado. Olha que coisa linda, está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. Talvez você olhe para si mesmo, como eu olho para mim mesmo, tantas vezes, todos os dias, digo: ai Jesus, ah Jesus, ah Senhor, eu não sou tão puro quanto deveria ser, como eu gostaria de me tornar cada dia mais puro. Só o fato de estarmos vivendo nesse mundo contaminado, nós já nos sujamos dia a dia com a sujeira desse mundo. E talvez você olhe para o seu estado, como eu olho para mim mesmo todos os dias, falando: ah Jesus, misericórdia. Mas para aqueles que têm esse sentimento, olha só o que o profeta Isaías, ele diz no capítulo 1 do seu livro, versículos 18 e 19: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Que coisa linda, né? Coisa linda, queridos. Olha, para aqueles que olham para o seu estado interior, para o seu coração, e contemplam a lepra do pecado, a lepra da contaminação, o profeta Isaías é enfático e ele diz assim: olha, venham, reflitam junto comigo. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos, brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de ver a neve. Eu nunca vi, mas diz que a neve é branquíssima, 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 alva, muito branca. É por isso que o profeta Isaías, ele faz essa menção à neve, vai dizer: olha, não importa a sua situação, os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, não importa.
O sangue de Jesus Cristo, ele tem o poder de purificar-nos dos nossos pecados, por mais vermelhos que pareçam. O sangue de Jesus Cristo, ele tem o poder de nos limpar, de nos purificar, de nos tornar mais alvos do que a neve. É por isso que ele morreu na cruz por nós, exatamente para que hoje eu e você, embora pecadores, pudéssemos ter essa remissão, esse perdão, essa limpeza, essa purificação dos nossos corações. Coisa linda, a obra que Jesus fez na cruz por nós. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 20 a 25, olha só que coisa linda, irmãos. Hebreus 10, 20 a 25, nos diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Aliás, eu vou ler do versículo 16, Hebreus 10, 16 a 25. Olha só. Esta é a aliança que farei com eles, ou com vocês, diz o Senhor. Depois daqueles dias, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente, e acrescento: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, lendo esse texto que é lindo, uma aliança que o Senhor promete fazer conosco, escrever as leis dele no nosso coração e na nossa mente, e prometendo não se lembrar mais dos nossos pecados. Ele não se lembra mesmo. Uma vez que você pediu a Deus perdão, entregou os seus pecados a Ele, ele não se lembra mais dos seus pecados. Olha que coisa linda. Uma certa vez vinha numa cidade do interior um evangelista pregar a palavra de Deus. Ele era muito conhecido por sua intimidade com Deus. Era um evangelista que tinha muito contato íntimo, pessoal com Deus. E um rapaz muito atribulado, triste, preocupado, vivia abatido, porque ele havia cometido muitos pecados na sua juventude. Ele vinha de uma vida muito regressa, uma vida perversa, uma vida muito cheia de pecados. E ele, quando soube que esse evangelista ia estar naquela cidade dele, ele sabia que uma pessoa tinha contato pessoal com aquele evangelista e pediu: dá para você falar com esse evangelista, dizer meu nome para ele e pedir que ele ore a Deus a respeito de algumas coisas que eu tenho na minha mente, no meu coração, uns grilos, umas preocupações com relação a coisas que eu fiz lá no passado
Eu quero que Ele me dê uma resposta. Eu quero que Ele entre na presença de Deus. Fale com Deus a meu respeito. E diga-me o que Deus pensa daquelas coisas que eu fiz lá atrás. E esse evangelista recebeu o recado. E ele pegou o papelzinho com o nome do rapaz e disse: pode deixar que amanhã eu dou uma resposta para ele sobre o que Deus falou dele. E no dia seguinte, o evangelista entregou a resposta e disse assim: olha, diga para esse rapaz, o fulano de tal, que eu conversei com Deus a respeito dele. E fale para ele o que Deus me falou. Deus me disse que não se lembra do que ele está falando. Deus me disse que não se lembra dessas coisas que ele cometeu lá atrás. Deus me disse que se esqueceu. Que coisa linda, gente, que coisa linda. Isso mostra que realmente Deus, Ele se esquece dos nossos pecados, das coisas que ficaram para trás, daquilo que nós já confessamos, já entregamos a Ele. Ele se esquece, não se lembra mais, e Ele é fiel naquilo que Ele promete. Diz que tinha um marinheiro que logo na sua primeira viagem de navio em alto mar, os companheiros de embarcação quiseram pregar uma peça nele: olha, marinheiro, nós estamos na parte mais funda do mar, quando chegaram no alto mar. Sabe qual é a profundidade nessa parte do mar? E falava quantos metros de profundidade havia naquelas águas. Olha, aqui é a parte mais funda do oceano. Já pensou se a gente resolve te batizar agora aqui no mar? O que você acha disso? O que você sente em saber que você está na parte do oceano onde as águas são mais profundas? Aquele marinheiro, um cristão devoto e fiel, ele deu um grito e disse: glória a Deus, aleluia! E os seus companheiros perguntaram: por que você está tão exultante, jubilante assim? É porque foi aqui, exatamente aqui, nesse lugar onde as águas são mais profundas, que Deus afundou, jogou todos os meus pecados, e agora eu sou livre, perdoado, justificado, remido, limpo de toda esta lepra, de toda esta chaga, de todo esse pecado que me perturbava e me acusava. Eu estou livre, glória a Deus. E é isso que Deus faz. Ele lança todos os nossos pecados na profundeza do oceano, e Ele diz: dos seus pecados não mais me lembrarei. Então, queridos, finalmente, para concluir, portanto, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Lá no Antigo Testamento, vocês sabem que existia o tabernáculo, é o lugar onde Deus se manifestava. Depois do tabernáculo foi construído o templo, é o lugar onde Deus habitava. Hoje não mais, hoje Ele não habita mais num lugar feito por mãos humanas, 4 paredes, ainda que seja o templo da glória de Salomão. Não, Ele não habita. Ele habita dentro de nós, dentro do nosso coração. E Ele está presente aqui simplesmente porque estamos reunidos em mais de 2 ou 3 no nome dEle. Então Ele se faz presente. Mas quando esse lugar está sozinho, somente 4 paredes, Ele não está aqui, com certeza. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo e depois no templo, haviam 3 compartimentos. O átrio, que era a parte exterior do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo.
pouco chamado Santo dos Santos. Nesse lugar chamado Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, isso uma vez por ano, com uma oferta de sangue, ele era capaz de entrar lá dentro daquele recinto, que era separado dos demais por um grosso véu feito de peles de animais. O véu tinha mais ou menos essa grossura, peles de animais dessa grossura, mais ou menos 5 dedos. E quando esse sumo sacerdote entrava no recôndito mais íntimo da presença de Deus, ele tinha que ser amarrado a uma corda. As abas da veste dele tinham sinetas que deveriam fazer barulho enquanto ele se movimentava lá dentro do lugar chamado Santo dos Santos. Se aquelas sinetas paravam de fazer barulho, era sinal que ele não estava fazendo movimento. E se ele não estava fazendo movimento, é sinal de que ele havia morrido lá dentro do lugar Santo dos Santos por causa de algum pecado que ele não havia oferecido sacrifício. Era exatamente assim. E a corda amarrada à sua veste seria para puxá-lo para fora, porque ninguém podia entrar lá a não ser ele, uma vez por ano, e com uma oferta de sangue. Sem o sangue de um animal puro, sacrificado, imolado ali na entrada do tabernáculo, ele não podia entrar lá. E assim era. Só que quando Jesus morreu na cruz, há quase 2000 anos atrás, naquela sexta-feira, onde se fez trevas ao meio-dia, algumas coisas estranhas aconteceram. E uma dessas coisas estranhas que aconteceu foi que havia naquela cidade, Jerusalém, um templo que havia sido construído por Salomão, depois derrubado e construído por Herodes. Naquele templo havia esse véu que separava o lugar santo, ou santo dos santos, dos demais compartimentos. E quando Jesus na cruz morreu, entregando o seu espírito, e disse: está consumado, tetelestai, todo o pecado está pago, diz que aquele véu, da grossura mais ou menos de 5 dedos, ele rasgou-se, sem nenhuma intervenção humana, de cima a baixo. Sabe o que é isso? Um véu dessa grossura rasgar sozinho. No momento que Jesus estava ali na cruz sendo crucificado, entregando seu espírito, dizendo: está consumado, o véu rasgou de alto a baixo. Sabe o que estava representando? Que a partir da morte de Jesus na cruz, eu e você, não somente o sumo sacerdote, mas eu e você que somos sacerdotes de Deus, nação real, povo escolhido, todos nós temos esse acesso à presença direta de Deus. Não é somente o sumo sacerdote que pode entrar na presença de Deus, todos nós. E não precisamos mais sacrificar um animal, pegar a oferta de sangue desse animal e levar para dentro do Santo dos Santos, ou seja, para o recôndito mais íntimo da presença de Deus. O que nos dá acesso a essa presença de Deus é exatamente o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Ele estava fazendo o papel desse animal que era morto no Antigo Testamento, para que o sumo sacerdote pudesse entrar na presença dele. Hoje nós temos esse acesso. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: olha, queridos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu aqui, olha, aberto foi o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que vontade de continuar falando mais, mas o nosso tempo já acabou. Tá ali, falar. É lindo, né, falar sobre as coisas de Deus.
Diz que numa tribo primitiva, lá da Ásia Oriental, um missionário começou